volumes, áreas, perímetros, relações métricas. Exercício 59. O ângulo escondido no quadrado com o vértice coincidente com um dos seus. Consideremos o quadrado A, B, C, D, de lado L, igual a 6 unidades de comprimento, e os pontos E e F, respectivamente posicionados no lado A, D, e no lado A, B. O ponto E encontra-se 2 unidades de comprimento à esquerda do vértice D, enquanto o ponto F encontra-se 3 unidades de comprimento abaixo do vértice A. Calcular a amplitude do ângulo ECF. Vamos resolver este desafio por 2 métodos. No primeiro, vamos recorrer à trigonometria. E no segundo, vamos utilizar a lei dos cossenos. Para ambos, vamos começar por deduzir as fórmulas gerais de cálculo, e depois dessa dedução, é que iremos concretizar as variáveis com os valores específicos do nosso desafio. No final de cada um dos métodos, vamos recorrer ao GeoGebra, de modo a efetuarmos uma análise dinâmica da metodologia. Vamos então começar pelo primeiro método. O ângulo ECF tem o seu vértice coincidente com o vértice C do quadrado ABCD. Sabendo que a soma dos ângulos em torno de um qualquer vértice do quadrado é igual a 90 graus, então relativamente ao vértice C, podemos definir, para além do ângulo ECF, os ângulos FCB e DCE, que designaremos respectivamente por θ, alfa e beta. Assim, sabendo que a soma das amplitudes dos 3 ângulos é igual a 90 graus, se conhecermos a amplitude alfa mais beta, o ângulo θ será o ângulo complementar. Passo 1. Tendo como referência o triângulo BCF, retângulo em B, a tangente do ângulo alfa é igual à razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Ou seja, L menos A sobre L. Passo 2. Tendo como referência o triângulo CDE, retângulo em D, a tangente do ângulo beta é igual à razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Ou seja, B sobre L. Passo 3. Conhecendo a tangente, relativamente a cada um dos ângulos, o alfa e o beta. E como, para o cálculo do ângulo θ, necessitamos saber a soma daqueles ângulos. Vamos calcular a tangente da soma de 2 ângulos, cuja fórmula trigonométrica é igual ao quociente entre a soma das respectivas tangentes, e a diferença entre a unidade e o produto das mesmas tangentes. Substituindo as tangentes dos ângulos alfa e beta, pelos respectivos valores calculados, obtemos a tangente da soma dos mesmos ângulos. Simplificando a tangente da soma, o ângulo θ é então igual à diferença entre 90 graus e o arco tangente do valor calculado. Tendo como base a dedução trigonométrica, apresentamos aqui a fórmula geral que permite calcular a amplitude do ângulo θ. Para a construção geométrica tipo do nosso desafio, que tem como dados a medida L do lado do quadrado, as medidas A e B dos segmentos de reta, respectivamente nos lados A, B e AD do quadrado, que definem os pontos F e E. Aplicando a fórmula geral, deduzida com base na trigonometria, ao caso concreto do nosso desafio, a amplitude do ângulo θ é igual a 45 graus. Vamos ver dinamicamente no GeoGebra a análise da metodologia trigonométrica utilizada para deduzir a fórmula geral.
Para o cálculo da amplitude do ângulo θ, para possibilitar a análise dinâmica do desafio, foram definidos três seletores, respectivamente para o lado L do quadrado, e para os comprimentos A e B dos segmentos de reta. Para calcular as amplitudes dos ângulos alfa e beta, utilizamos os dois triângulos retângulos que incluem esses mesmos ângulos. E tendo por base o conceito de tangente em triângulos retângulos, podemos calcular a amplitude soma de alfa e beta, e por complementaridade, o ângulo θ. Fazendo variar os valores associados aos seletores, podemos visualizar infinitas variantes. No segundo método vamos utilizar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos é uma extensão e generalização do teorema de Pitágoras, aplicável a triângulos acutângulos e obtusângulos, ajustando a um ângulo que não é reto. É implementado para calcular um terceiro lado desconhecido ou ângulo oposto de um triângulo. Esta é a nossa situação. Passo 1. A lei dos cossenos. Porque a amplitude a calcular é a do ângulo θ, temos que definir um triângulo, em que esse ângulo seja um dos ângulos internos, e relativamente aos quais nós conheçamos os três lados. Porque só podemos ter uma incógnita. Por isso, vamos considerar o triângulo CEF. Para ser possível utilizar a lei dos cossenos, e porque temos quatro parâmetros associados, três lados e um ângulo interno. Para qualquer um dos lados, a sua medida é sempre igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, subtraído do dobro do produto entre as medidas desses mesmos lados, pelo cosseno do ângulo formado entre eles. Passo 2. Para calcularmos a medida do lado CF do triângulo CEF de cálculo, e porque esse lado é a hipotenusa do triângulo retângulo CBF, recorremos ao teorema de Pitágoras, obtendo-se a sua medida em função de L e A. Passo 3. Para calcularmos a medida do lado CE do triângulo CEF de cálculo, e porque esse lado é a hipotenusa do triângulo retângulo CDE, recorremos ao teorema de Pitágoras, obtendo-se a sua medida em função de L e B. Passo 4. Para calcularmos a medida do lado EF do triângulo CEF de cálculo, e porque esse lado é a hipotenusa do triângulo retângulo AEF, recorremos ao teorema de Pitágoras, obtendo-se a sua medida em função de L, A e B. Passo 5. Substituindo as medidas dos lados C, F e EF na equação definida pela lei dos cossenos, vamos ter que resolvê-la em ordem a cosseno de θ, e depois simplificar. Simplificando a fórmula, obtemos o cosseno de θ como uma fração em função de L, A e B. A amplitude do ângulo θ é dada pelo arco cosseno dessa fração. Tendo como base a dedução pela lei dos cossenos, apresentamos aqui a fórmula geral que permite calcular a amplitude do ângulo θ para a construção geométrica tipo do nosso desafio, que tem como dados a medida L do lado do quadrado, as medidas A e B dos segmentos de reta, respectivamente nos lados A, B e AD do quadrado, que definem os pontos F e E. Aplicando a fórmula geral, deduzida com base na lei dos cossenos, ao caso concreto do nosso desafio, a amplitude do ângulo θ é igual a 45 graus, valor que confirma o obtido no método trigonométrico.
Vamos ver dinamicamente no GeoGebra, a análise da metodologia que teve por base a lei dos cossenos, utilizada para deduzir a fórmula geral para o cálculo da amplitude do ângulo θ. Temos, do mesmo modo, os nossos três seletores, respectivamente para o lado L do quadrado e para os comprimentos A e B dos segmentos de reta. Para calcular as medidas dos lados do triângulo CEF de cálculo, utilizamos os três triângulos retângulos que têm, como hipotenusas, os seus lados. E tendo por base o teorema de Pitágoras, podemos calcular a amplitude do ângulo θ. Fazendo variar os valores associados aos seletores, podemos visualizar infinitas variantes.